Hello! Vamos lá, mais uma conversinha aqui com Cláudia Pedralcina nesse canal que é para família e que a gente fala sobre construção, sobre família construindo comportamento. É sobre o FAQ e a importância da gente pensar em tudo aquilo que está ao lado e é necessário para a construção de um comportamento dos nossos filhos. Hoje eu vou falar sobre autoridade. Essa semana eu coloquei no ar um videozinho falando sobre 5 coisas que você pode perceber e que diz respeito ao meu filho não reconhece a minha autoridade. A gente vai falar sobre elas e vai falar também sobre a necessidade e a importância dessa autoridade e por quê. E para quê? Por que eu tenho que ter autoridade com os nossos filhos ou com o meu filho? Eu vou falar um pouco sobre esse momento que a gente está vivendo, onde tudo está sendo justificado, desculpado, conceituado, reconceituado, ressignificado, releito ou o nome que você quiser. Mas, de certa forma, essas releituras muitas vezes estão sendo danosas. Hoje eu escutava um vídeo onde ele falava que a gente vai ter um débito enorme, uma dívida muito grande com as próximas gerações. Concordo com ele. Ele fala sobre tecnologia, sobre o fato de que os grandes donos da tecnologia, os filhos não usam tecnologia. E nós, que não somos nada, vivemos dando tecnologia aos nossos filhos e o dano isso ao cérebro. Paralelo a tudo isso também, junto dessa questão, eu sou obrigada a dizer que nós realmente estamos devendo à nossa geração, essa futura geração já estamos em débito com a de 10 anos atrás, já estamos em débito da que está fazendo uma década agora e já estamos já com dívida para as décadas que vêm, 30 anos de débito já. O que é um problema, um grande problema. E por quê? Exatamente porque nós estamos descobrindo agora a importância do nosso cérebro e de como ele funciona, de repente nos vemos sem hegemonia diante dele, sem uma reflexão de referência ou mesmo mostrando-se como uma referência a ser seguida ou refutada, sem dúvida nenhuma. A gente pode seguir todos os exemplos que são dados pelos nossos pais, que são a nossa primeira referência, ou simplesmente a gente não querer ser igual a eles, que é uma opção de vida. Isso pode acontecer de uma forma muito tranquila. Mas antes de fazermos essas opções, a gente precisa entender que eles são os pais e são a nossa primeira referência de autoridade. Referência de autoridade como referência também de exemplos. Até para o mal como para o bem. Entendo que quando a gente fala de exemplo, que também é um ledo engano das pessoas, achar que exemplo é tudo que é positivo. Não. Exemplo é tudo. Se eu tenho 2 filhos que todo mundo dizia, puxou a quem? Eu dizia, filho de cobra, cascavel com surucucu, porque sempre eu e o pai sempre fomos muito danados, além de sermos muito ousados. Os meninos não podiam ter puxado a outras pessoas. Quem herda dos seus não furta. Então, se a gente pensa em tudo isso de uma forma lúdica e brincadeira, imagine que todos esses exemplos são dados a partir de quem eu sou, a mãe e ele, o pai. E tudo que a gente sente, a gente transforma em ação. Então, se eu sou uma pessoa que minto muito, eu vou influenciar negativamente ao meu filho. Porque eu vou mentir, mesmo que eu não minta para ele, ele vê eu mentindo. Se eu sou uma pessoa que chego em casa, falo de todas as pessoas e chego na rua e trato todo mundo com tudo, eu vou perceber que eu sou falsa. Um dia ele vai dar nome para isso, mas ele vai fazer da mesma forma. Eu sou uma pessoa que tem mania de chegar nos lugares com aquele topete, com aquela antipatia, querendo mandar em todo mundo. É claro que o meu filho também vai expor isso quando ele for para a escola, que é o primeiro palco dele, e para a vida. E quando eu não tenho autoridade, quando eu, de alguma forma, sou refém, um dos fatores que eu trouxe para vocês, quando eu sou refém das solicitações, dos desmandos, do choro, das manias, dos comportamentos do meu filho, onde eu não consigo ter a atitude de dizer não ou de enfrentá-lo, eu já estou negando a minha autoridade. Ele manda em mim. Quando eu, por exemplo, digo à mãe assim, mãe, eu preciso que você faça isso, isso, isso. Viu, fulaninho?
Cláudia está falando, onde é o setor administrativo aí dessa casa, é com ele ou com você? Olha aí a situação. Quando eu chamo para uma orientação, que é o que eu quero fazer aqui, que é isso que o FAC faz, que é isso que eu faço no meu dia a dia, eu não estou pedindo uma criança que entenda isso, eu estou falando com você, minha mãe e meu pai, os meus pais. Eu estou chamando vocês a alertar que família constrói comportamento. E eu preciso que vocês saibam como, para vocês me ajudarem, no triângulo, e aqui está a escola, a juntar todas essas 3 instituições e trabalhar de uma forma real no desenvolvimento desse cérebro. Então, quando eu sou refém do meu filho, eu já estou negando a minha autoridade, eu faço o que ele quer. Quando eu sinto culpa de dizer não ao meu filho, e essa semana eu falei, ele não sabe ouvir não ou você não sabe dizer não? E quando eu sinto essa culpa de dizer não para o meu filho, eu preciso rever isso, porque dizer não a uma criança não é pecado, não dói, não acaba com ninguém, é uma coisa normal. Dizer não é dizer não, porque a vida nos diz não. Eu digo não, você diz não, a vida me diz não. Aliás, a gente nasce com não, a gente corre para o sim. E se eu já nasço com um sim na mão, eu vou achar que a vida me dá um sim sempre. E eu não vou querer brigar pelo não. E pior, não vou saber dizer o não. E eu não vou aceitar que você, minha mãe, me dê um não. Eu já não respeito você. Você tem que fazer tudo o que eu quero. Você já é minha refém, você é obrigado a fazer tudo o que eu quero. Olha só como é que funciona tudo isso. Quando eu percebo exatamente dentro de todo esse complexo de que ele não me respeita, não me reconhece, não dá o meu lugar, ou eu não ocupo ele, ou ele acha que ele é quem pode gerir, ele é que vai dizer quando, como, aonde, de que forma, o quê. Todos esses whats, como diz em inglês, estão na mão dele. Ele decide tudo, inclusive de como ele vai sair, e não eu. Como é que fica tudo isso? Em função disso também, eu não sei dar limites mais. Não consigo dar limites porque eu tenho culpa de dar o não, eu sou refém dele. E eu não consigo parar essa criança e cada dia que passa ele aumenta, porque o controle inibitório que era para ter sido dado lá atrás, naquele não que eu sempre falo, não foi dado. Então agora eu estou nas mãos dele. E aí eu tenho um grande problema. Um grande problema porque eu não tenho mais paciência. Hoje eu questiono o meu lugar. Eu acho um absurdo aquele menino fazer e acontecer comigo. Eu acho um absurdo determinadas coisas que ele faz. Eu tô sentindo que eu tô perdendo o controle da situação. E aí eu começo a gritar. Para! Não aguento! E aí eu brigo. E aí eu chamo atenção e eu não sei mais o que fazer. E eu fico com vergonha e eu não quero ir pra rua. E eu tenho um diagnóstico. É por isso que ele é assim. É porque ele é TDAH, é porque ele é autista, é porque ele é deficiente, é porque ele não entende, é porque ele não ouve. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu passei meu final de semana com uma cadelinha linda. Nada. E foi muito engraçado passar esse final de semana lá e ver o quanto, por conta de todo um processo, inclusive de domesticação que ela passou, como uma pessoa especialista, Nala responde a uma série de comandos. E respeita. Danada. Não é dessas cadelinhas. Não, é danada. Nala é virada na... Como é que fala o povo? Virada, pelo avesso. No 600. Mas respeita. Quando respeita mais o pai do que a mãe. Mas respeita. Olha. Olha, muito engraçado. E eu sempre falava assim, se cachorro aprende, por que criança não vai aprender? Criança tem todo um sistema para isso. Tem função executiva. Cachorro tem treinamento. E mesmo assim ele entende. E aprende. E apronta, mas aprende. Por que criança não vai aprender? Umas mais, outras menos. Os meus eram danados, mas aprendiam. Porque tinha que aprender, porque eu estava educando. Qual é o prejuízo
sem a autoridade, a falta de referência, a falta de respeito, a impulsividade, a relação social mal estabelecida, um comportamento antissocial, às vezes, e por muitas vezes, agressividade, ocasionado pelo fato de que a minha mãe sempre disse sim para mim, e você, que eu não sei quem é, está me dizendo não. Você não é minha mãe. Você não é minha mãe. Você não é meu pai. Minha mãe deixa. E aí? Isso é diagnóstico? Não. Isso pesa no diagnóstico? Pesa. Muito. Porque se eu já tenho uma criança que tem, enquanto autismo, um cérebro lento no processamento da compreensão de tudo isso, se eu tenho um deficiente que tem um processamento lento, muitas vezes mais dificultado, moderadamente dificultado, levemente dificultado, e eu ainda coloco nas costas dele uma disfunção executiva, aí fica difícil. Por quê? Porque tudo que eu preciso para que o meu filho avance e evolua não foi ofertado a ele com um simples não. Não pode. Com a autoridade, a presença de uma pessoa que seja exemplo para ele a ser seguido, ouvido e ser mantido. Alguém que vai lhe dar realmente retornos de verdade. Alguém que mostre a você qual o caminho a seguir. E não deixar por sua conta que você decida, você criança, para onde você vai. Aí fica difícil. A ausência da autoridade altera todo o processo de uma criança. Ela tanto cria um diagnóstico com sintomas, como também piora os diagnósticos das crianças que apresentam transtornos ou deficiências de modo geral. Porque ter autoridade, gente, não é ser grosso, estúpido, bater, espancar, ser abusivo, violento, não é nada disso. Ser autoridade é ser respeitado. E eu, Cláudia Pedral, acredito que nada nessa vida se faça sem uma base e sem respeito. Se você vai construir um prédio, você precisa colocar nesse prédio muito cimento embaixo, chamado base. Se você vai construir para cima, você tem que colocar muito fundo toda essa base para que ela sustente o que você vai colocar para cima. Não só de estrutura, mas como quem vai entrar dentro dela. Não é diferente de ser quem somos. Se a gente não começa uma vida com um lastro chamado respeito à vida, não é só o outro não, mas a vida, ao medo, à estrutura, ao trabalho, ao dinheiro, às pessoas. Se a gente não tem esse lastro, a gente não sobe, a gente implode e cai. A base não foi feita. Respeito é a base de tudo. E ela começa exatamente quando eu, filha, respeito você, minha mãe. Respeito enquanto autoridade, enquanto uma pessoa sábia, enquanto uma pessoa que às vezes é muito chata e que não deixa eu viver as maiores experiências, inclusive ser presa. Ou drogas. Que inclusive fica no meu pé sabendo com quem eu estou falando hoje, no telefone ou no próprio notebook, e essas pessoas vão me levar às piores experiências que eu possa ter na vida. Vocês estão vendo aí o Discord. Várias entrevistas e várias reportagens sendo feitas desse novo programa chamado Discord, que significa discórdia. Então, a minha autoridade, aquela chata, está no meu pé, mas é ela que está tomando conta de mim. E por mais que eu não goste do que ela me diz, nós, mães, vocês, mães, somos as únicas que queremos o bem dos nossos filhos. Cada um tem o bem que precisa. Mas a autoridade é a essência de uma relação de respeito, de uma relação de sucesso e de uma relação, principalmente com todas as crianças que são especiais, que é nosso foco aqui, de sucesso nos tratamentos e de um futuro promissor. Cada uma dentro do seu nível e da sua condição.
Então, todo o processo que existe na vida de uma criança, seja ele normotípico ou atípico, necessita de um padrão de autoridade e de respeito para serem progressivos. Pais e mães, eu convido vocês a conhecerem o FAQ, Família Construindo Comportamento, e venham aprender a ser autoridade para os seus filhos e vê-los crescendo. Vamos acabar com as disfunções executivas e vamos começar a criar realmente, de fato, todo um tapete real e uma base onde os tratamentos vão dar certo. Beijo no coração e o convite está feito.